Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. É inacreditável, foge aos limites da compreensão, 2 homens ajudarem um serial killer a fugir. No mínimo, um desrespeito às vítimas de um homem cruel e covarde, um tapa na cara de uma comunidade inteira que abandonou suas chácaras com medo de morrer, 2 homens que não tiveram consideração pelos milhões de reais gastos até aqui para manter 270 policiais em uma operação que já dura 17 dias. A informação da polícia é que Lázaro não agiu sozinho e que teve 2 cúmplices. O SBT Brasília já está no ar. Muito bem, começamos a edição de hoje ao vivo da Delegacia de Águas Lindas de Goiás, onde está a repórter Kátia Gomes. Kátia, muito bom dia para você. Os 2 suspeitos de estarem ajudando o serial killer a escapar da polícia esse tempo todo continuam detidos aí onde você está ou já foram transferidos? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Eumir Caetano Evangelista, de 75 anos, acabou de deixar aqui a Delegacia de Águas Lindas de Goiás e seguiu para a cadeia pública municipal de Águas Lindas, onde vai ficar preso. O caseiro dele, que é o Alain Reis de Santana, de 33 anos, continua aqui na delegacia prestando depoimento e esclarecimentos. Segundo informações que recebemos, ele teria confessado que o patrão dele ajudou o Lázaro na fuga. Ele estaria abrigando o serial killer na fazenda dele, inclusive dando comida para o Lázaro. Ele contou em depoimento que ele viu o Lázaro algumas vezes ali na região e viu também o patrão dele interagindo, conversando com o Lázaro. Ele ainda está detido aqui, prestando depoimento, então nós vamos ter acesso a mais detalhes, sobre essas revelações daqui a pouquinho, Malta, mas o que temos é isso, Ele teria realmente confessado que participou ali de alguma forma da fuga do Lázaro, principalmente o patrão dele, que é o Eumir Caetano Evangelista, de 75 anos, que acabou de sair daqui e seguiu para a cadeia pública municipal de Águas Lindas. E lá depois ele deve passar por uma audiência de custódia, Malta. Kátia, uma pergunta. Você está nesse momento com o advogado desse fazendeiro, o senhor Eumir, não é verdade? Ele é advogado, na verdade, dos 2. Ele está aqui ao meu lado, é o Ilvan Barbosa, ele está participando da defesa dos 2. Eu vou conversar aqui agora com ele, aproveitando, Malta, esse momento. Uma boa tarde, Ilvan. Eu queria que você me falasse em relação a esse depoimento, Porque o Eumir nega a participação, mas já o Alain confessa que eles teriam ajudado o Lázaro. O Eumir Caetano, a qual a gente está desde primeira mão fazendo a defesa, ele relata que não tem conhecimento, nunca viu Lázaro. E aí o caseiro, que é o Alail, ele traz agora, nesse depoimento, tal informação narrado por você agora nesse momento. Então, diante dessa informação, vamos agora nos dirigir ao escritório, vamos tentar entrar em contato com a comarca de Cocalzinho. Como há divergência em depoimento, a defesa nesse sentido fica prejudicada em estar fazendo a defesa dos 2. Vamos reunir com a família de ambos e tomar uma decisão agora nessa tarde. Existe uma informação também que a mãe do Lázaro teria trabalhado para o Eumir. Você tem essa confirmação? Isso é verdade? A mãe do Lázaro trabalhou com o patrão anterior. O Eumir nega essa informação e a gente tem que escutar isso da mãe do Lázaro, A gente escutar deles e não de testemunhos desconhecidos. Entendi. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais o que o Alain falou em depoimento. A gente sabe que ele fala que realmente o patrão teria ajudado a esconder, que ele estaria ali pelo menos 5 dias já escondido, O que o senhor acredita que levou ele a confessar? Realmente teria envolvimento? Estariam ajudando o Lázaro? Agora, nesse exato momento, a gente vai ter que se ater ao que está no auto de prisão em flagrante. Em razão disso, vamos analisar todo o histórico que foi produzido da data de ontem até o presente momento. E aí nós poderemos mais adiante trazer novas informações à imprensa.
Porque com esses dois depoimentos divergentes, eu acho que é um pouco difícil para o senhor, como advogado, fazer a defesa dos dois. Vai ter que optar por um ou por outro. Nesse momento agora eu fico até prejudicado em fazer alguma manifestação em razão disso. De ter esse conhecimento agora de que o Alain trouxe essa nova informação. Então, que o senhor sabe até o momento, né, que o seu Elmi diz que não é verdade, que ele não ajudou o Lázaro, é isso? O seu Elmi, ele diz que é inverídico e só viu Lázaro pela televisão. O seu Elmi é um senhor de 75 anos, a qual acabou de se recuperar de uma cirurgia de câncer, ele tem um problema no esôfago, ele tem diabetes, sofre com... Ontem, no momento do seu depoimento, ele falou palavras desconexas, sem nexo algum. Então, eu acho difícil o seu Elmi estar envolvido nessa situação. Mas existe uma informação também que ele conhecia ali a família do Lázaro, conhecia até o próprio Lázaro. O senhor tem essa informação? Essa informação ela é inverídica, ela não procede. Não procede, né? Malta, você tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida com o advogado, fazer alguma pergunta? Ô, Kátia, eu quero que você faça um resumo rápido para a pessoa que está em casa. Os depoimentos até agora de que o senhor Elmi nega essas acusações, mas o caseiro dele confirmou em depoimento a ajuda do fazendeiro ao Lázaro. Você pode repetir isso de uma forma sucinta e a gente entender para a pessoa em casa o que a polícia já sabe da boca dos investigados até agora? Exatamente, Malta. Essa informação eu recebi assim que eu cheguei aqui na delegacia. É tudo muito novo ainda. Inclusive o advogado também recebeu essa informação agora, né? O Elmi Caetano, de 75 anos, que é o dono da chácara, ele prestou depoimento e negou, né? Qualquer informação aí que a polícia tenha passado, negou que estava ajudando o Lázaro a fugir, mas o caseiro dele, né, o Alain Reis de Santana, de 33 anos, disse que não, que é mentira, que eles teriam sim ajudado. Na verdade, ele fala que o próprio patrão teria ajudado o Lázaro, estaria dando abrigo, estaria dando comida para o Lázaro, né? E que o Lázaro, inclusive, teria feito uso de drogas ali, fumado maconha na fazenda, que ele mesmo teria visto o Lázaro e teria visto o patrão dele conversando com o Lázaro. Em algumas situações, o Lázaro, inclusive, teria deixado a fazenda, né, fugindo ali da polícia e teria sido avisado pelo próprio patrão. Ou seja, ele estava escondendo o Lázaro na propriedade, dando comida e abrigo durante esse tempo, né? Seria pelo menos os últimos 5 dias aí de fuga. Kátia, eu vou pedir a gentileza de que você continue aí posicionada para entrar no nosso jornal a qualquer momento com uma nova informação, mas eu vou dispensar a fala do advogado nesse momento, com todo respeito sincero ao trabalho dele, mas nesse momento ele precisa averiguar as versões dadas pelos clientes que ele defende, porque ele está aí para fazer a defesa dos dois e, em princípio, dizer que nenhum deles tem relação com os crimes de Lázaro. Mas se acabou de surgir um depoimento do caseiro apontando o patrão como um cúmplice do serial killer, eu vou até pedir licença e deixar o advogado ir descobrir o que realmente está acontecendo e depois voltar a falar com a gente, porque senão qualquer coisa agora vai ser em cima de boatos e não dos fatos, que é o depoimento ao qual a Kátia teve acesso agora há pouco. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Aí a gente começa a entender como é que um homem como esse sobreviveu hoje 17 dias na mata. Estávamos dizendo este tempo todo que ele é um mateiro habilidoso, que sabia sobreviver na mata. São fatos que foram confirmados pela família dele na Bahia. Ouvimos amigos dizer que mata para ele era um quintal, ou seja, que ele é experiente em sobreviver no meio da mata. Disso não há dúvida, mas a cada dia que passava a pergunta é: sozinho? Sem a ajuda de ninguém? E agora a polícia traz a informação de que 2 pessoas podem ter agido como cúmplices do serial killer. Vamos entender como essas prisões ocorreram, porque depois de 1 semana sem falar com a imprensa, o secretário de Segurança Pública de Goiás, que está no comando da caçada ao serial killer, deu uma entrevista para esclarecer os fatos novos que nós trouxemos agora ao vivo. Fato esse, a prisão de 2 pessoas que, de acordo com a polícia, são cúmplices e podem fazer parte de uma quadrilha. Na nossa cabeça, não era possível um sujeito desse ter essa habilidade toda sem ter apoio. A gente já vem desconfiando isso desde o início, que ele tinha apoio para fugir. Ontem nós iniciamos já algumas prisões e hoje
Hoje nós prendemos já 2 pessoas que estavam auxiliando ele, 2 psicopatas certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Eles estão sendo autuados agora por porte ilegal de armas. Uma das armas, inclusive, é a arma que foi vista, que ele furtou, possivelmente numa das residências, uma garrucha calibre 22 com 50 munições, e ele foi visto em algumas propriedades com essa garrucha na mão, com essa arma, com uma espingardinha na mão. Eles estão sendo autuados tanto pelo porte ilegal de armas como facilitação da fuga de presos. Eu não posso detalhar quem são, até pela lei de abuso de autoridade. Eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós sabemos, nós desconfiamos, nós temos indícios que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas. Nós ainda não temos os resultados das perícias. O carro, quase que certo que não, que é uma outra ocorrência. O lençol nós estamos ainda avaliando a questão do sangue. Temos informações de notícias falsas para levar a nossa ação para outros lados. Temos também os crimes outros que ele cometeu ou que é suspeito de ter cometido. E estamos avaliando também se essa rede que ele tem, tem participação também nesses outros crimes. Foi visto de muito longe. Pela polícia? Um vulto que depois se confirmou com a declaração das pessoas. Mas foi visto pela polícia, não foi visto pela polícia. Uma testemunha ouviu e depois, na entrevista que nós fizemos com os 2 que estão sendo autuados, os 2 confirmaram que ele estava realmente lá, que ele passou as últimas noites lá. Não é assunto do Exército, não é atribuição do Exército, não é atribuição constitucional do Exército, é atribuição constitucional das forças de segurança estaduais e federais que estão fazendo o seu papel, que estão fazendo o seu trabalho. O governo federal que está nos apoiando, o governo DF está nos apoiando, não estão contabilizando nada. Tudo que está sendo feito é necessário ser feito e vai ser feito. A gente não pode ter nessas horas ansiedade. A gente não pode cometer erros, porque se a gente cometer erros pode custar vidas, tá? Então, assim, temos o objetivo de prendê-lo. Se Deus quiser, vamos prendê-lo, tá? E apresentá-lo para a justiça. Mas isso com toda a tranquilidade, com toda a cautela, para não ter mais vidas inocentes e nem vidas dos policiais ceifadas. Tem um monte de advogados que estão falando, que estão dizendo, mas nenhum chegou aqui dizendo assim, ó, falei com ele e ele vai se render. E aí vamos discutir os termos. Desde o início eu tenho falado, a gente tem trabalhado para ir reduzindo essa área. Hoje nós estamos com uma área bem menor do que no início. E temos a expectativa dele estar em algum dos pontos que nós estamos. Nós mandei saturar toda a área e vamos ficar lá até ele sair. Pode ser que tenha saído? Pode ser. A probabilidade é muito pequena. Por tudo que nós estamos trabalhando, investigando, é muito pequena. Cada dia a gente está chegando mais perto. Eu acredito que a gente não esteja tão perto dele como estivemos hoje. Estamos mais perto do que nunca hoje, mas também não posso cravar uma data. Ainda é um tempo razoável para se resolver uma crise tão complexa em cima de um sujeito tão perigoso, um psicopata, como eu coloquei para vocês, e principalmente agora tendo uma rede de psicopatas junto com ele. É que falta palavra aqui para descrever. Uma rede de psicopata para ajudar um outro psicopata?
os dois suspeitos podem não só ter ajudado diretamente o Lázaro a se esconder, como também despistado a polícia. O fazendeiro Eumir Caetano Evangelista é influente e conhecido ali na região e, segundo as informações que chegam pra gente, abordava a polícia dizendo querer ajudar, mas na verdade a intenção era de atrapalhar. Paulo Vitor Tatuzinho tá com a gente ao vivo. Tatu, enquanto você fala, a gente vai ver na tela as imagens da chácara do senhor Eumir, que agora tá abandonada e cercada. É com você, Tatu. Pois é, Malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e no entorno. Nós hoje tivemos na manhã, ali próximo a diversos pontos bloqueios que existem aí, feitos por parte dessa força-tarefa que continua aí nessa caçada a Lázaro Barbosa de Souza. Como você disse, o fazendeiro, o senhor Eumir, de 75 anos de idade, ele é muito conhecido aqui na região, principalmente pelos moradores. Ele é conhecido como um senhor idoso, dócil, que inclusive gosta de fazer amizades com todo mundo. E segundo relatos e informações, ele estaria se aproximando aí das forças de segurança, tentando meio que ouvir o que seria a estratégia dessas forças de segurança para passar aí informações, possíveis informações para Lázaro Barbosa de Souza. Ele que foi preso ontem juntamente com o caseiro dele. Então essa é a informação que a gente tem aqui do momento, inclusive conversando com os moradores aqui do pacato povoado de Girassol, viu, Malta? Obrigado, Tatu, pela informação. Diretor, a gente já tem a próxima reportagem na agulha para a gente trazer para o ar? Pode mandar bala? O Tatuzinho esteve há pouco na região de Chácara, onde os suspeitos foram presos. A polícia fez um bloqueio e ninguém entra nem sai dessa área quente onde o Lázaro pode estar escondido. Nós estamos aqui na estrada que dá acesso das forças de segurança, onde inclusive na noite dessa última quinta-feira foram presos 2 suspeitos de participar aí na fuga, dando fuga para Lázaro Barbosa de Souza. Está praticamente, não tem como ir e nem vir. Os policiais estão parando esses chacareiros e fazendeiros. Tudo isso para essa caçada que já dura 17 dias. Algumas pessoas, alguns moradores estão aí sendo liberados para passarem, principalmente porque na área cercada aqui, que é um perímetro de 10 quilômetros, as casas praticamente estão quase que abandonadas. E a polícia acredita que Lázaro Barbosa de Souza esteja nessa região ainda, mesmo depois da prisão dos 2 suspeitos de participarem aí, possivelmente ajudando na fuga dele. A polícia tá pedindo para guardar aí de 1 hora a 1h30, só que dificulta, né? Porque tipo, o nosso trabalho já é corrido desde a semana passada que não consegue estar trabalhando aqui nessa área do Girassol aqui por conta do que vem acontecendo aí, entendeu? No começo da edição nós ouvimos o advogado dos 2 possíveis cúmplices de Lázaro. A repórter Vitória Mello conversou com outro advogado, este que foi procurado pela família do Lázaro Barbosa. Esse advogado, inclusive, colocou crédito em 2 celulares que podem estar com o serial killer para que ele possa fazer contato e se entregar. Wesley Ricardo é advogado em Brasília. Por alguns anos foi patrão da família de Lázaro Barbosa numa fazenda da região. Segundo ele, na época, Lázaro não demonstrava qualquer comportamento fora do normal. Era uma pessoa que não levantava suspeita, uma pessoa... Um homem que trabalhou, recebeu pelo trabalho dele, não causou nenhum mal, enfim, não tem nada de anormal na conduta do Lázaro naquele momento. Eu não tenho pretensão de ser advogado do Lázaro. Eu acho que a minha pretensão de momento é trazer paz para toda a população do Distrito Federal e do entorno. Mesmo não sendo advogado do caso, Wesley foi procurado pela mãe de Lázaro, que queria pedir orientações por estar preocupada com o filho. Estamos em contato, conversando eventualmente. Então, e ela está muito apreensiva e ela falou da necessidade de que alguém pudesse interceder caso ele demonstrasse esse interesse de se entregar. Eva Maria Souza contou que o filho não entra em contato com ninguém desde o começo das buscas. Bem, o que a mãe me contou é que ele negou ter participado nesse crime para ela. Ele falou para ela que não teria participado desse crime. E por essa razão ele estaria fugindo. Então ele teve contato com a mãe, eu acho que um dia depois
desse ocorrido. E desde então ele não teve mais nenhum contato, nem com a mãe e nem com a esposa. Wesley acredita que Lázaro esteja afugentado e que não vai se entregar enquanto não se sentir seguro. Eu acredito que se ele não se sentir seguro, imagino que ele deva temer pela própria vida. Então, se ele não tiver um mínimo de segurança, ele não vai se apresentar. Para tentar garantir a segurança de Lázaro, o advogado fez um apelo. Que ele se encoraje de procurar, ou procure a mim, ou procure a família, e para a gente negociar para que ele se entregue e para trazer paz para a família dele. Essa busca tem que chegar ao fim. A Câmara dos Deputados agora discute um projeto de lei que passa a obrigar a realização de exame criminológico para a saída temporária do preso ou progressão do regime semiaberto para o aberto. O deputado que é autor dessa proposta afirma que o caso do Lázaro foi usado como base para o texto desse projeto, porque, como todos nós já sabemos, essa história de terror teve um momento ali que foi o Lázaro saindo da prisão, não fugindo, mas pela porta da frente, num saidão de feriado. Apesar da repercussão dos últimos crimes de Lázaro Barbosa terem vindo à tona somente há 15 dias, há um histórico de crimes praticados por ele. De 2007, ainda na Bahia, até 2013, quando foi preso aqui no DF e levado a Papuda, Lázaro teria cometido pelo menos 2 homicídios e um estupro. Um laudo psicológico o aponta como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Mesmo assim, em 2014, a prisão foi convertida para regime semiaberto. Desde então, cometeu uma série de crimes e fugiu de todos os presídios por onde passou. Agora, um projeto de lei quer condicionar a concessão do benefício da saída temporária e progressão para o regime aberto à realização do exame criminológico, a fim de avaliar a personalidade do apenado. A lei usada pelo Ministério Público do DF e até hoje em vigor, que colocou Lázaro de volta ao convívio com a sociedade, não exigia o exame como condição para a progressão de pena. O exame criminológico para a progressão de regime de preso já foi obrigatório no Brasil, até 2003, quando essa exigência foi revogada. E desde então é uma faculdade do juiz. Tanto pode o juiz determinar por ele próprio, de ofício, como pode o Ministério Público pedir para que haja o exame criminológico. O deputado federal Alex Manente, autor do projeto, defendeu no plenário da Câmara que o exame não seja apenas um opcional para o juiz. O que nós estamos pedindo é para obrigar que esse exame criminológico seja realizado para comprovar que a pessoa pode conviver em sociedade, inclusive para não prejudicar todos aqueles que têm direito. Uma pessoa que comete crimes como nós estamos assistindo e teve progressão de pena e não foi verificado essa possibilidade do exame criminológico, isso prejudica todos aqueles que têm a saída, porque acaba causando uma comoção na sociedade. O caso Lázaro foi usado como base para o texto. Todos nós somos indignados com a facilidade que o presidiário no Brasil tem de ter as saidinhas e também a progressão de pena. O caso do Lázaro é um exemplo claro do que nós estamos vivenciando. E é importante nós delimitarmos isso e darmos segurança à população brasileira. Apesar da rapidez da tramitação do projeto, especialistas alertam ser preciso cautela e mais estudos. O processo legislativo sempre deve ser precedido de uma discussão democrática e amadurecido, evitando-se casuísmos, pautando mudanças legislativas que causem um impacto a todo o sistema legal, podendo vir a ser, inclusive, ser considerado inconstitucional, ineficaz pelos tribunais superiores. Esse projeto de lei um pouco assodado, motivado aí pela questão do Lázaro, é um pouco complicado de se falar que seja um bom projeto de lei que vai resolver algum problema na prática e não passe de mais um projeto de lei de momento, sem qualquer tipo de estudo técnico e racional adequado. Volta em instantes com toda a nossa equipe posicionada ao vivo para atualizar você com as informações que você precisa saber sobre a caçada ao serial killer. Voltamos já. Voltamos ao vivo com o SBT Brasília e com o fato de que Lázaro não foi pego nem se entregou.
Os 2 supostos cúmplices, sim, foram detidos, mas e ele? Falta pegar o serial killer. A gente está ao vivo com Rosaine Ferraz. Boa tarde para você, Rosaine. Os policiais continuam nesse momento na mata à procura dele. É com você. Exatamente, Felipe. Lázaro ainda não foi preso. Os policiais estão sim na mata. As buscas estão concentradas neste momento em uma mata a aproximadamente 5 quilômetros daqui, justamente na propriedade daquele fazendeiro que foi preso ontem à tarde, onde aquele caseiro também foi detido, viu? Nesse momento a gente percebe uma grande movimentação por aqui. A informação é que o Babassu, aquele que tinha ajudado nas buscas, retornou. Daqui a pouco o Tatuzinho, que conversou com ele, vai trazer as informações pra gente. E nesse momento a movimentação também é grande. Por quê? Porque os policiais fazem aquela troca, né? Muitos vêm aí da zona rural para poder almoçar e outros se deslocam para essa região onde estão concentradas as buscas. Essa fazenda fica a aproximadamente 5 quilômetros daqui, viu? O fazendeiro e o caseiro foram levados para a delegacia de Águas Lindas. A informação é que o fazendeiro já foi ouvido, deixou a delegacia, transferido para a cadeia pública lá da cidade. Já o caseiro, ele estaria ainda na delegacia de Águas Lindas, porque ele estaria insistindo em dizer que apenas o fazendeiro teria ajudado Lázaro nestes dias, fornecido inclusive comida, além de dar todo esse amparo durante alguns dias aí dessa fuga que já dura 17 dias, viu? Essas pessoas que foram então presas é o Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, e o Alain Reis Santana, de 33 anos. E a região onde ocorreram as prisões está cercada desde ontem à tarde. Esse cerco foi mantido durante toda a manhã de hoje. Inclusive, nós temos cenas aéreas que mostram a grande movimentação da polícia ali naquela região, viu? A expectativa, então, da própria força-tarefa é pela prisão de Lázaro. Com a prisão desses 2 comparsas, segundo a Polícia Civil, Lázaro pode ser preso a qualquer momento, né? O que a gente espera. Vamos continuar por aqui e qualquer nova informação eu volto com vocês. Muito obrigado, Rosaine. Trouxe uma informação importante que daqui a pouquinho o Tatu esclarece pra gente. O Babassu, a polícia chama de informante. Na internet ele é chamado de caçador e pelas pessoas que o conhecem também. Diz que ele conhece bastante a área da mata e que pode auxiliar a polícia a localizar o Lázaro. Ele já estava ajudando desde o começo da operação e, segundo a Rosaine informou agora, foi chamado de novo. Em instantes a gente volta a tratar desse assunto, porque agora é hora de futebol. Ontem, no Mané Garrincha, a seleção chilena foi derrotada pelo Paraguai por 2-0. E a repórter Fernanda Arantes mostra como foi o jogo. Não se confunda. Embora tenham as mesmas cores, o Chile atuou com a camisa vermelha e o Paraguai. A gente teve um problema técnico. Vamos então, antes de voltar a falar sobre Copa América, ver o giro de notícias? Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil em Vicente Pires e agora vai responder por tráfico de drogas. O suspeito já vinha sendo monitorado pela equipe de investigação da 38ª DP. Ele foi pego em flagrante na Rua 10, com porções de cocaína, dinheiro e uma balança de precisão. Policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram uma jiboia que foi parar na estrutura de madeira de uma construção do Polo de Artesanato no Lago Sul. A cobra estava saudável e foi levada para ser solta em uma mata da região. A Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do DF começou a incinerar quase 1,5 toneladas de drogas apreendidas em várias ocorrências. A maior parte é de maconha, mas também tem cocaína, crack e skunk. A operação contou com o apoio do Detran, que acompanhou a polícia no transporte das drogas. Esta já é a segunda incineração do ano. E o Distrito Federal vai ter a sua própria universidade pública. O projeto dessa iniciativa foi aprovado na Câmara Legislativa do DF em primeiro e segundo turnos. O investimento é de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Quando ela estiver pronta e em funcionamento, 40% das vagas vão ser para alunos que fizeram a educação básica na rede pública de ensino. Para a gente ver a reportagem que lembra você como foi o jogaço de ontem no Mané Garrincha pela Copa América. Não se confunda. Embora tenham as mesmas cores, o Chile atuou com a camisa vermelha e o Paraguai com a branca. Fica fácil diferenciar pela forma como cada equipe atuou.
Os chilenos, com seu poderoso ataque de jogadores que atuam no Brasil, como Vargas, obrigou os paraguaios a ficarem atentos. Mas, não se engane, nem sempre quem tem a posse de bola acha o caminho do gol. O inglês naturalizado chileno, que o diga, faltou mira para Ben Brereton. Já o time liderado pelo zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, sabia que era preciso aproveitar as oportunidades. Uma bola perfeita que para o Paraguai veio na cobrança de escanteio. Brian Samúdio subiu tão alto que foi impossível evitar o gol. 1-0 Paraguai. Minutos depois, sem piedade, o Paraguai tentou de novo, da mesma forma. Enquanto o Chile apostou na velocidade no drible de 3 zagueiros que não se completou. Era certo que o Chile iria pressionar ainda mais para tentar pelo menos um empate. O problema é que o time, que estava invicto até então na Copa América, não soube lidar com o fato de sair atrás no placar contra o Paraguai. Foi aí que o cuidado na marcação fez falta. No segundo tempo, Medel derrubou Gonzalez dentro da área. Pênalti para o Paraguai. Almiron foi para a cobrança e com sangue frio bateu certeiro. 2-0. Daí em diante, o Paraguai não quis mais sair da área chilena. O adversário teve dificuldades de se recompor entre divididas e cartões amarelos. E mesmo com os 9 minutos dos acréscimos, já era tarde. Fim de jogo, 2-0 para o Paraguai, que afastou temporariamente a possibilidade de pegar o Brasil no mata-mata. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo, mas já te adianto o que vem no próximo bloco. Ao vivo, Kátia Gomes nos atualiza as informações sobre os depoimentos dos supostos cúmplices de Lázaro direto da delegacia. E Paulo Vitor Tatuzinho conta pra gente se o Babassu, o caçador que tem ajudado a polícia a localizar o serial killer, voltou a ser chamado. Mas antes do break, a previsão do tempo. O dia segue com poucas nuvens e um céu... tem até que um bocado de nuvem aí, né? Mas não chove. 23 graus é a temperatura nesse momento e 48% é a umidade relativa do ar. Nós voltamos em instantes. Bem, atenção, começa daqui a pouco, a partir das 3 da tarde, o agendamento da vacinação para pessoas de 48 anos ou mais, grávidas e puérperas, que são aquelas mães de recém-nascidos com até 45 dias. São doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Janssen, que foram antecipadas pelo Ministério da Saúde. O agendamento é no site que já aparece para você aí na tela, olha, vacina.saude.df.gov.br. Então, ao vivo, de volta para o noticiário sobre Lázaro, primeiro Kátia Gomes, que está atualizando para a gente a situação na Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Kátia, com você. Oi, Malta. A informação que a gente tem é que o Alain Reis, de 33 anos, o caseiro, continua aqui na delegacia. Ele deve passar a tarde inteira aqui prestando depoimento. Serão feitos também reconhecimentos. Então, não existe previsão para ele deixar a delegacia hoje, Ele deve ser levado para a cadeia ou à noite ou amanhã pela manhã, segundo informações que nós recebemos, porque ele está dando todos os detalhes da fuga do Lázaro e da participação também do patrão dele nessa fuga, Então, a informação que nós temos de momento é essa, Malta. Fazendeiro dizendo que não fez nada e caseiro falando, fez sim, deu comida, deu abrigo. E a gente volta ao vivo agora com o Tatuzinho para falar sobre o Babassu, que a polícia chama informante, todo mundo chama de caçador, mas ele foi acionado novamente. Tatu, é com você. Pois é, Malta, nós acompanhamos aqui a chegada do Babassu, aqui bem próximo ao QG das Forças de Segurança. O Babassu entrou há poucos instantes, tem cerca de 5 minutinhos para falar com esses policiais sobre essa caçada a Lázaro Barbosa de Souza. Babassu, que é um civil, ele é caçador experiente, mateiro também, ele veio aqui para Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, para integrar essas forças de segurança para ajudar aí na caçada a Lázaro Barbosa de Souza. Inclusive, já tem cerca de 2 dias que ele estava na mata, não era visto, inclusive pessoas aí, a rede social toda preocupada com o Babassu, e hoje pela manhã, assim que a gente estava gravando a matéria, inclusive eu fiz até um vídeo com ele nas proximidades dos pontos bloqueios, ali na região onde foram presas as 2 pessoas ontem à noite. Babassu está bem, inclusive agora ele chegou e está aí conversando com os policiais para ver se realmente ele reentrega aí as forças de segurança para ajudar nessa caçada por conta da experiência dele. Viu, Malta? Obrigado, Tatuzinho, pelas informações.
Outras notícias a qualquer momento durante a programação do SBT e logo mais 7h20 da noite, minha colega Vitória Mello estará aqui e trará o resumo do que acontece nesse dia importante da operação. 2 possíveis cúmplices de Lázaro presos. 7h20 da noite, o jornalismo do SBT retoma o convite para que você nos acompanhe. Boa tarde e até amanhã, meio-dia em ponto, no nosso Almoço Juntos. Tchau! What?